inibe o processo de glicogenólise, que é a quebra do glicogênio hepático, e a insulina inibe a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de aminoácidos, do glicerol, enfim. Então, quando você faz uma refeição, o fígado, não, em teoria, ele não precisa liberar glicose no sangue. Por quê? Porque a glicose está vindo da alimentação, né? O fígado ele é importante para manter a glicemia quando a gente não está comendo. No período entre as refeições, durante o jejum. Então, no período entre as refeições, quando a insulina está baixa, o glucagon, que é um hormônio produzido no pâncreas também, vai estimular a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio hepático, e a gliconeogênese. Ou seja, vai estimular o aumento da glicemia. Tá? E tem outros hormônios que estimulam a gliconeogênese, como o cortisol, o GH, enfim. Só que a insulina é um hormônio que inibe. Ela inibe tanto a glicogenólise como a gliconeogênese. Só que quando você tem resistência à insulina, a ação da insulina para inibir a produção de glicose hepática é dificultada. Ou seja, na resistência à insulina, o fígado ele produz mais glicose, mesmo quando você fez uma refeição com carboidrato. E qual que é o problema disso? O problema é que você vai ficar com excesso de glicose no sangue. E qual que é o problema de ter um excesso de glicose no sangue? O problema, pessoal, é que a glicemia elevada, o excesso de glicose no sangue, pode causar uma série de lesões nas nossas células, né? A gente chama isso de um estado de glicotoxicidade, né? Assim como o excesso de ácido graxo circulante é um problema também, é tóxico, a gente chama isso de lipotoxicidade. Então, na obesidade e na resistência à insulina, você tem um estado de lipotoxicidade devido a um excesso de ácido graxo no sangue, excesso, né, de lipólise, e também esse excesso de glicose no sangue, né, que é a glicotoxicidade, que causa danos às células. E claro, o nosso corpo ele tem mecanismos para tentar controlar isso. Então, o pâncreas, para contrabalançar essa resistência à insulina, ele vai acabar o quê? Sendo forçado a produzir mais insulina, né? Como a ação da insulina está sendo prejudicada, para tentar baixar a glicemia, o pâncreas vai produzir mais insulina. Então, uma pessoa com resistência à insulina, ela fica com níveis de insulina mais aumentados. Uma pessoa que tem resistência à insulina, normalmente durante o jejum ela vai ter, além de uma glicose aumentada no sangue, ela vai ter também níveis de insulina mais aumentados.